Olá, eu sou Alberto Cristo para o programa Clicas. O nosso assunto de hoje é literatura. Eu estou falando diretamente das Minas Gerais, terra dos grandes escritores como Pedro Nava, Beltrán Dourado e o grandíssimo Carlos Drummond de Andrade. A minha convidada de hoje é uma escritora da atualidade, cujo nome é Ana Luísa Libânio. Tudo bom, Ana? Tudo bem, e você, Roberto? Tudo ótimo. Primeira coisa que eu queria saber, você acha que realmente essa cultura mineira é uma cultura propícia à criatividade literária? Será que só mineira, né? Eu acho que todas são propícias à criatividade, né? Mas existe uma diferença do contexto que influencia na criatividade. Mas eu acho que não tem uma que seja mais criativa que a outra. Elas são diferentes. Essa análise do povo mineiro como sendo pessoas fechadas porque estão entre montanhas, né? Versus o carioca que está no litoral e, portanto, é mais aberto e tal. Ok, pode ter alguma influência, sim. Claro, a forma como a gente, vamos dizer, que a gente acaba desenvolvendo a nossa sociedade, né, o grupo e tal, sim, onde a gente está, tem influência. Então, tá certo, a forma como a gente escreve, a forma como a gente produz arte, sem dúvida, é um resultado do que nós somos. Uhum. E até recentemente eu estava estudando um autor, o Robert McKee, que é o guru dos roteiristas, né? E uma das coisas que eu achei super interessante de dizer, ele primeiro lançou uma pergunta: você é um autor honesto? E aí o que ele quis dizer com isso? Você escreve o que você gosta de fazer se você é honesto. Você escreve como você é se você é honesto. Então, se você é uma pessoa romântica, se você é uma pessoa melosa, se você gosta disso, você escreve isso, você produz isso. Se você é uma pessoa mais voltada para a aventura, você produz isso. Né? Se você tem uma mente mais voltada para o comercial, você faz uma produção artística mais comercial. Se não, você faz uma outra espécie de obra. Né? Então, sim, claro, o que a gente acaba por expressar, né, na nossa obra. Infelizmente, é um país que consome muito pouco leitura, entendeu? E eu acho que uma mudança social, uma mudança que a gente busca há anos, o país busca há anos, uma mudança social, eu acho que é a base para de qualquer outro tipo de crescimento, o crescimento econômico, sabe? Tem que começar pelas pessoas, pelo social. Eu acho que a leitura seria um grande aliado para obter um sucesso desse crescimento. Você concorda comigo? 100%. Olha, já lecionei, né, em escola, aulas particulares, já lecionei português, literatura. E uma das coisas que eu sempre falei, quem já foi meu aluno sabe, tem que ler. Eu falo isso com minha filha também, tem que ler. Porque a leitura é importante para você escrever bem, para você ampliar seus horizontes, né, no sentido de não pensar só de uma forma, né, de observar as diferenças que existem no mundo. Né? Como que a gente vai observar? Se nós temos uma rotina, não é? Então, o que a gente vê no nosso dia a dia é sempre a mesma coisa. A partir da leitura, uma leitura variada, você vê mundos diversos, vê pessoas diversas, vidas diversas. Né? Você vai exercitar o seu raciocínio diante de uma filosofia que você está recebendo ali. Então você vai dizer se você concorda, se você não concorda, o que você faria para mudar. Isso. Então eu acho que realmente é desenvolver a mente de uma pessoa. É isso mesmo. Agora, isso é importante, Roberto. O Schopenhauer falou no livro dele, A Arte de Escrever, que a leitura, ela serve de nada se ela for uma leitura mecânica. Não com essas palavras, mas eu estou interpretando o que ele disse, né? Então, se você lê, se você simplesmente lê, você lê, e repete aquilo, né?
Então eu leio, repito, leio, repito, leio, repito, exatamente como eu li, isso não mudou em nada a minha vida. Agora, se eu fizer o que você disse aí, refletir, né, pensar, o que está escrito nesse texto, o que isso quer dizer, isso está certo, isso está errado, a gente diz que isso é o diálogo, né? Uhum. É o diálogo com o texto. Exatamente. É como se você se apropriasse de uma palavra do outro, ou como se você, ao invés de se apropriar, você vai vai criar a sua própria interpretação, a sua própria palavra para aquilo, entendeu? Isso. A interpretação do seu emocional, e a arte em si é assim, né? Se você vai assistir um filme, se você... E o filme, você fala assim, putz, esse filme não teve fim. Eu queria que você me explicasse, você, diretor do filme, me explica por que aconteceu aquilo. Aí ele vai te responder, não, eu fiz um filme para que você pensasse, você exercitasse a sua mente, entendeu? E você tivesse a capacidade de fazer o próprio fim para aquela história. Então é mais ou menos isso. A gente pode só apropriar da palavra, ou a gente pode se apropriar do sentido, da coisa, do sentimento, da sensibilidade mesmo. Entendeu? É isso mesmo. O Machado de Assis era um que falava que escrevia para leitores inteligentes, né? Salvo engano, foi Humberto Eco também que falou do leitor, né? Que o leitor, gente, não pode ser ingênuo, né? O leitor não pode ser ingênuo. Você falou na obra comercial, né? A gente tem que pensar o que é o comercial. Bom, primeiro que você nunca vai vender um livro para todo mundo, né? Exatamente. Os best-sellers não agradaram a muitas pessoas, né? Tem livro que foi best-seller que eu não gosto. A mesma coisa que eu me recusei a ler. Alguns a gente se recusa a ler, porque o próprio tema não interessa. Exatamente. Não é? Exatamente. Então é isso, a gente não vai jamais agradar a todos, né? Como é que é o ditado? Impossível agradar a gregos e troianos, né? Exatamente. É impossível. Mas a gente pode sim fazer uma obra e a gente pode visar um público, né? E dentro desse público a gente saber o que esse público quer, o que procura, né? Qual que é a linguagem. Eu acho que tem uma questão da linguagem também, né? Que é muito importante. Que linguagem que eu devo usar? Isso mesmo. Sabe que eu lendo a sua biografia, eu vi que você quando jovem foi estudar nos Estados Unidos e tem essa formação, vamos dizer, de estudo através da língua inglesa. Então a língua inglesa passou a ser como a sua língua nativa. E eu sempre falo com pessoas que estudar línguas, para mim, acho que é um grande passo na vida da pessoa enquanto pessoa mesmo. Porque você lê uma obra na língua original dela é muito diferente de você ler uma obra que foi traduzida. Eu acho que existem tradutores excelentes e tudo, mas acho que quando você lê... Eu acho que as palavras, inclusive, existem palavras em uns idiomas que não existem correspondentes em outros, entendeu? Então, porque a língua não é só a língua, é cultura também, não é? Agora, o risco, que eu acho, grande risco, é quando as pessoas substituem a língua mãe por uma língua estrangeira. Assim, a língua, né, é cultura. Né? Tem aquela coisa, minha pátria, minha língua. Né? Fernando Pessoa falou isso. Quer dizer, eu sou quem eu sou, tem a ver com a minha pátria, e a minha expressão tem a ver com a minha língua. Né? Então, claro, quando você aprende uma língua estrangeira, você aprende toda uma cultura estrangeira. E isso abre, de novo, é aquela coisa do abrir os horizontes. Né? Então, a partir do momento que eu sei falar inglês, eu sou fluente no inglês, eu vivi a cultura inglesa, né? Eu tenho outras experiências, eu tenho como até comparar as coisas, enfim, né? Você tem mais acesso a mais coisas, né? É verdade. Porque o que é a sua percepção é o ponto de vista, né? É até a questão do respeito mesmo. Às vezes você vê você está viajando no exterior e você vê uma atitude de uma pessoa que você fica horrorizado, mas aí você começa a raciocinar que ele faz parte da cultura dela. Entendeu? Então você muda o seu ponto de percepção. É verdade. Né? Tem duas coisas legais aí que eu gostaria de comentar. Uma é essa coisa de
eu voltei dos Estados Unidos e eu falava I'm sorry. Né? O que acontece? Você está tão inserido dentro daquilo, né, que determinadas reações elas são expressas numa determinada língua, numa determinada expressão, por tanto tempo que vira automático para você. Né? Você se prender só na cultura de massa e esquecer as outras formas de se exercitar a cultura é prejudicial ao crescimento social do país ou não? Ou você acha que cultura é cultura independente dessa diversidade ou não? Eu acho que a gente tem que deixar a luz acesa do iluminismo, né? Qual que é a ideia, né? É a luz mesmo, luz, sabedoria. Né? Então, tem que manter a luz acesa, porque a gente vê muito mais. Né? Essa coisa de você se voltar só para uma linha, para um pensamento, para uma religião, isso, né, caminhar todos, assim, todo mundo juntinho, assim, isso não é legal. Você acha, então, que essa enxurrada de cultura de massa que a gente tem, e isso acaba atrapalhando um pouco, para que as pessoas abram a cabeça e vão procurar outras fontes artísticas, como a literatura, por exemplo? Aqui, no caso brasileiro. Eu acho que o brasileiro precisa de um incentivo para a literatura mesmo, precisa. Dizem que já melhorou, mas né, agora eu não me lembro das estatísticas, quantos livros por ano, por pessoa, eu não me lembro mais, eu esqueci esse número. Mas eu sei que é muito pouco. E a gente vê isso refletido na escrita das pessoas, a gente vê isso na fala das pessoas, porque a leitura é importante para isso também. Sim. Né? Fala melhor, escreve melhor quem lê bem. Exatamente. Né? Até a propriedade dos assuntos, ela vem através da leitura mesmo. Sim. Não adianta você ir para uma escola e ficar ouvindo. Sinceramente, eu não sei se é porque pode ser uma coisa pessoal, que cada um tem uma memória que fixa mais, ou o auditivo, ou a visual. A leitura, para mim, é a memória que mais... Eu não sei se é porque a gente acaba criando, né? Mais ou menos aquilo que a gente está lendo, a gente cria a própria história. A gente é que é o diretor, a gente que dá olhos para aquela história. Então, você acaba realmente assimilando mais do que se eu tivesse aqui sentado ouvindo. Entendeu? Sim. Então, o que um sujeito precisa para aprender? Ele precisa receber informação, claro. Mas ele precisa processar essa informação. E ele precisa externalizar essa informação. Então, é isso que você está falando da sua leitura, né? de pensar o leitor como diretor. Então, você recebe a informação, você processa aquilo, né? E aquilo sairá de você da sua forma, na sua linguagem. Você vai contar para o seu amigo, você vai falar para ele ler o livro de tal forma, não é? Ou, se, digamos, um livro não ficção, que você vai aprender alguma coisa ali, você vai aplicar aquilo na sua vida, não é? Então, tem esse processo todo na leitura. E você acha que o Brasil que a gente vive hoje, que na verdade é um Brasil que pelo menos se diz Brasil democrático, ou então que está trabalhando pela democracia, mas a gente tem dois fatores importantes nesse Brasil de hoje, que é o fator, vamos dizer, é o domínio moral e religioso da própria população, do próprio social brasileiro. Você acha que essas duas forças, você acha que eles acabam interferindo na criatividade para a literatura, ou para qualquer coisa, outro tipo, ou para expressão artística? Interfere, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o exemplo mais atual que eu consigo pensar é o tal do beijo gay na televisão. Né? Depois eu até quero comentar com você, pai. Porque é um beijo. É um beijo. É um beijo de carinho. Né? Um beijo de um casal que se ama, certo? E que vive bem. Um vai sair para trabalhar, o outro vai despedir e se beijam. Exatamente. E você pode olhar por um outro lado. São dois lábios que se encontram. E daí?
não é? Meus pais fazem isso, não é? Fazem na sua frente. Na minha frente. Eu vi meus avós fazendo isso. Na sua na frente minha também. frente. Quantas novelas as pessoas se perguntavam, será que vai ter agora o beijo gay? Alguém alguma vez perguntou, será que vai aparecer uma bunda na televisão? Ah, meu Deus, né? Uma arma dando um tiro na cabeça de alguém. Não é? A cabeça explodindo, o sujeito dando uma machadada no outro. Enfim, são tantas coisas que... Exato. Talvez em 1920 e pouco, será que eles vão... que uma mulher vai ter o absurdo da mulher poder votar? Olha que absurdo, gente. A mulher usar calça. Então era calça. isso, tá? A mulher votar, a mulher usar calça. Teve a época da mulher fumar, que a mulher não podia fumar. E o desquite, porque tinha desquite, antes do divórcio era desquite. Isso, Você não podia casar nunca mais. Aí as pessoas falavam assim, ele é filho daquela desquitada. Coitada, acabava com a menina de filho daquela desquitada. Entendeu? Eu penso que as pessoas que ficam com esse moralismo não olham para trás. Né? A gente olha que o mundo evolui. Né? A gente traça um caminho pelo Exatamente. tempo. E a complementação que eu queria fazer, o que você estava falando, que as pessoas elas estão tão preocupadas, elas ficaram tão preocupadas com o beijo gay, se isso é moral, se é amoral, seja o que for, que elas esqueceram que a vedete, eu até coloquei isso no meu blog, que a grande vedete do último capítulo da novela Amor à Vida não foi o beijo gay, foi a redenção de um pai que tinha desamor pelo filho, que passou a ter amor, que ele deu o braço e falou, eu te amo. Aquela cena, eu chorei, a minha irmã chorou, o meu cunhado chorou, todo mundo chorou. Entendeu? Isso independe de orientação sexual, independe sabe, é uma questão de relação de pessoas, um pai e um filho. E o que eu entendi, assim, a mensagem é isso, se você cria o seu filho com desamor, você pode criar um monstro, entendeu? O personagem se deu conta de que o amor vai além daquilo que você estabeleceu como sendo o correto. Seja filho, seja pai, seja amigo, seja quem for. Porque a gente tem essa mania, né? Estabelecer baseado numa regra moral que a sociedade te impôs. E você olha para o seu... E pai tem muito disso, pai e mãe, né? Você olha para o filho e fala assim, eu quero que meu filho seja isso, quero que meu filho seja tal coisa. Idealiza. Exatamente. E uma outra coisa que eu digo é que eu vejo muitos homossexuais assim que com dificuldade de assumir porque eles se acham um estorvo na família. Porque como os pais, às vezes até os pais aceitam, mas assim, não era isso que eu queria para você, minha filha, tenta arrumar uma namorada. Então, todo mundo quer ter orgulho, assim, orgulho próprio, eu falo orgulho no bom sentido, de ser um filho bacana, de caráter legal, um filho que, sabe, que eu sou carinhoso, que o amor é tudo na minha vida, que eu sou carinhoso com meus pais, com meus amigos, que eu quero me formar uma pessoa com um caráter de honestidade, eu quero trabalhar. Mas aí ele fica sempre aquele complexo, porque o pai queria que ele fosse heterossexual, ele não é, ele é gay, entendeu? Então ele vai perdendo o orgulho próprio e vai, entendeu? Aí não sai do armário nunca. Eu acho que você vai criando um ser cheio de problemas. Por isso que eu acho que essa é uma dica que eu dou para os pais. Acho que aceitem seus filhos, mas não da boca para fora, aceitem de coração mesmo. Isso é importante, sim. Porque quem tem essa força do discurso, de levar alguém, de direcionar alguém, por que não usa essa força para direcionar o outro a amar? Exatamente. A aceitar? Exatamente. O Dalai Lama fala, todas as religiões são iguais. O islamismo, judaísmo, cristianismo, budismo, todas são iguais. Todas levam para o amor. Todas, não é que levam, mostram o caminho do amor, sabe, do entendimento, da paz. É isso que elas pregam. Isso. Agora, o ser humano se encarrega de criar loucuras e transformar em guerra, em diferenças, em preconceito. Então, eu acho que esse conceito de religião é uma coisa muito a se discutir e eu acho que vai muito da questão cultural. Eu acho que se as pessoas lessem mais e desenvolvessem o raciocínio, sabe,
lógico, de pensamento, de tudo, elas pensariam como você pensa, eu acredito. E aí, retomando a sua pergunta, você me perguntou se isso interfere na criatividade, né? E eu comecei a falar falei do beijo e aí a gente embarcou, né? Mas o que eu quis dizer com isso? Esse beijo poderia ter aparecido em várias outras circunstâncias que eram pertinentes, mas foi censurado. Foi censurado porque algumas pessoas não queriam ver beijo entre pessoas do mesmo sexo na televisão. Então, o que acontece? O autor, a pessoa criativa por trás daquela obra tem que se policiar. Eu não posso colocar isso, eu não posso colocar aquilo, eu não posso colocar aquilo outro. Mas isso é tão pertinente aqui nessa história. Ah, mas isso não pode entrar. Isso acontecia na ditadura. É verdade. Agora, os nossos criativos, artistas da época da ditadura conseguiram driblar, né? Muitas vezes. É verdade. A taça de mim, esse cálice. Pra mim é uma música maravilhosa, né? Eu achava que era um cálice, mas é um cálice de cala-boca, exatamente. Né? De vinho tinto de sangue. Qual que era o sangue? Era o sangue que era derramado. Eu tô com um romance pronto, que eu ainda não publiquei em papel. Apesar de que o editor já falou que vai colocar na grade desse ano. Vai sair. Mas eu tenho publicação quinzenal numa revista eletrônica do Rio de Janeiro. A partir de amanhã, vou ter uma publicação mensal de conto numa outra revista eletrônica. Então você já vai dando os endereços de internet para as pessoas acessarem. Se você se lembrar, né? Me lembro. riototal.com.br é a revista eletrônica do Rio de Janeiro. E tem algum assunto específico que você vai escrever? Lá nessa revista eu já escrevo há um ano e meio, mais ou menos, e são crônicas. Então são assuntos variados, coisa do dia. A crônica mesmo, que é o texto do dia a dia, alguma coisa relacionada. E o que o mineiro sabe fazer muito bem, você sabe. Né? Que é a tradição mineira, né? A crônica. E vou manter a tradição. Mas tem cronistas muito bons que não são de Minas, né? Precisamos fazer justiça. E nessa outra que começa a sair amanhã é conto, um por mês, benfazeja. Enfim, tá aí um lado positivo da internet, tanto para mim como quem produz arte, como para o leitor, né? Que vai encontrar ali num clique, ele encontra um mundo de coisa, né? Tem também a questão do contato profissional que a gente consegue fazer. Sim, o mundo é tão pequeno, né? Nas redes sociais. Quando a gente usa bem, o resultado é muito positivo. Eu tô lá no Facebook, várias pessoas já me pediram traduções pelo Facebook. Conheci escritores de quem eu traduzi a obra pelo Facebook, né? Divulgo o texto meu lá. Então, quer dizer, a rede social, não só o Facebook, tem outras também. Eu queria que você divulgasse aqui nesse momento como as pessoas podem te encontrar, se é só no Facebook, que tipo de serviço você faz, além de você é tradutora de inglês, português, português, inglês, se você tem tailor-made, roteiros tailor-made, entendeu? Então, eu trabalho assim, minha vida atualmente é essa, é aceitar desafios, encarar desafios e em quê? Vamos lá, porque não é tudo, né? Não encararei um desafio em matemática, não me peça porque você quer ser o gato, mas, então, eu tenho um site, analuisalibanio.com, e nele eu divulgo meus textos, tem telefone de contato, tem e-mail de contato lá também, mas também o meu e-mail é fácil, analuisalibanio@gmail.com. E lá eu conto um pouquinho da minha biografia, né? E então eu trabalho a tradução do inglês para o português,
Do português para o inglês, eu acho legal falar em versão, né? Que aí criar uma versão. Na verdade, a gente cria versão de uma forma ou de outra, né? Porque a tradução não tem como ser ao pé da letra, assim, literal. Mas aí isso aí vai dar uma outra conversa, né? Uma coisinha, eu já fiz palestras sobre isso, sobre tradução. Aí tem muito para falar sobre tradução. Eu sei muito né? que você está falando que às vezes eu traduzo para legendar filme, eu traduzo do português para inglês e vice-versa, inglês para português. E às vezes eu coloco uma coisa assim que é completamente diferente se você for traduzir literalmente o que o cara disse, diferente, só que aquilo que eu botei ali faz muito mais sentido. Isso, naquele momento de traduzir. Isso, O ruim, eu acho que tem esses sites, Vivilia, o Orkana, que você pode se cadastrar para ser um tradutor, mas assim, os caras pagam R$5 para 10 artigos, entendeu? É uma exploração muito grande, eu acho isso uma coisa muito absurda. Nós somos muito explorados. Isso é uma coisa muito absurda. E, então eu faço inglês, português, inglês, espanhol, português. Aí tem gente que pergunta, mas então você faz do português para o espanhol? Não faço porque eu não tenho a vivência cultural do espanhol que eu tenho do inglês. O inglês eu falo desde 2 anos de idade. Eu falo inglês desde 2 anos. Eu não entendo, eu não leio e escrevo. Né? O espanhol não, o espanhol eu aprendi depois, eu leio muito bem, eu já traduzi livro de espanhol para português, então isso aí tranquilamente. Mas eu não sou irresponsável a ponto de dizer, ok, vou traduzir só a língua? Não, isso eu não faço. Eu desenvolvo texto, então, por exemplo, para jornal, para revista, né? Conteúdo de blog, de site. Conteúdo de blog, site, essas coisas, né? E projetos pessoais, né? As crônicas, os contos, o romance que eu terminei, já comecei a trabalhar num outro romance, e os roteiros também. Um curta-metragem foi produzido ano passado, que foi super legal a experiência, foi muito bem recebido. Foi um festival em São Paulo, festival no Rio. Eu vi isso pelo Facebook, você postando do exterior. São Paulo não estava lá, estava viajando. Vai em março agora para Cartagena. Muito chique. Você sabe que eu tenho os meus filmes que eu dirijo, é um mercado muito difícil. Então, eu acho que foi graças, quer dizer, claro que tudo é uma equipe, né? Um conjunto de fatores que se reúnem em uma obra e fazem com que aquele filme seja aceito em festivais e que as pessoas gostem. Mas é muito difícil, é muito. Meu último filme, Modéstia à Parte, eu gostei muito. Claro que ele tem lá algumas falhas, outros, mas assim, são poucos os festivais que aceitam. Os festivais que aceitaram o seu filme são grandes festivais. Então, eu acho que você está no caminho certo. E um roteiro que eu fiz de adaptação do meu grande querido Machado de Assis, eu fiz uma adaptação de A Igreja do Diabo para um curta-metragem de animação. E aí um pessoal muito legal, muito competente, já começou a trabalhar no desenho, né? A gente conseguiu, fomos aprovados no edital de incentivo do Estado. De Minas Gerais. De Minas Gerais, enfim, tem alguns projetos aí que estão por aí e vão acontecendo. Então é isso. Me encontram, você me perguntou onde me encontrar, né? Tô lá, Facebook, Twitter. No Twitter tem meu outro sobrenome. Que é o Dantas. Libânio Dantas, Twitter eu sou Libânio Dantas, é o único onde aparece o Dantas. E no Facebook é Ana Luísa Libânio e o meu site é Ana Luísa Libânio. O Libânio é bem marcante, né? Por causa da tia Estela, que é a nossa tia em comum. Minha tia torta, vamos dizer assim, porque casou com meu tio Cristo. E a sua tia é por parte de mãe. Que é a falecida tia Estela. Isso. Que também era bem famosa em Minas, que escreveu livros de receita e tudo. Mãe do Frei Beto, que também é um grande escritor. Que é um grande escritor. Mineiro, Exatamente. Então hoje citamos aqui vários escritores mineiros.
Cada um na sua alçada. Pois é, a gente não falou de muitos bons, né? Mas são tantos. São tantos. Depois a gente pode falar mais, fazer outros programas. Tem assunto para muitos. Sim. Então eu vou agradecer a sua presença ao programa. Eu quero que você faça bastante divulgação, porque eu quero que as pessoas se interessem mais pela literatura, que te contratem mais para muitos bons trabalhos, que a gente possa vencer essa crise que está batendo na porta desde 2013, principalmente no lado cultural. Tem muita dificuldade para conseguir as coisas. A gente vai vencer trabalhando bastante, se Deus quiser. Farei isso. Sim, e sem dúvida o meu objetivo é ajudar nesse sentido mesmo, né? Na cultura, a arte, a diversidade. Eu sou muito preocupada com isso, a questão da diversidade. Eu acho que é importante batalharmos por isso. Exatamente. Por um mundo melhor, com respeito à diversidade em todos os sentidos. Isso. Idades, origens, orientações sexuais, raças, religiões, tudo. Eu acho importantíssimo. E a arte é libertadora. A arte é libertadora. Não é? Eu acho que... Fala todas as línguas, né? Eu acho que sim. E acalma, e ensina, e tudo. Então, eu também acho. O que eu puder contribuir, eu quero. Tá bom, então o nosso próximo projeto agora é o nosso livro A Quatro Mãos, ou na verdade um livro vai ser mais seu do que meu, porque eu estou te passando um argumento para você criar uma obra literária. Nós vamos fechar isso e esse ano nós vamos lançar, você vai ver. Vamos. Tá bom? Mais uma contribuição nossa para... Exatamente. Né? Para esse mundo bonito. Esse mundo bonito. E vai dar muito certo, você vai ver. Muito obrigado, então. Obrigada a você. Gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Dá um tchau lá pra Muito obrigada. E todo mundo assistindo a Ana, viu? Né, Ana? Não só a mim, né? A ele também. Obrigado.